Nas profundezas do coração da floresta amazônica, uma equipe de arqueólogos descobriu algo escondido sob séculos de folhagem densa e esquecida pelo tempo, algo que desafia toda a história que conhecemos e provoca arrepios na espinha até dos cientistas mais experientes. Eu preferiria dizer, e eu disse, que o que estamos vendo é evidência de algum tipo de transferência de tecnologia, que as pessoas que vieram para aquela área já tinham outros conhecimentos. Lá, há uma tumba diferente de qualquer outra. Dizem ser o local de descanso do último rei Anunnaki, uma figura envolta em mitos e lendas. Mas esta não é uma tumba comum. Anunnaki era um termo usado para os deuses pelos antigos sumérios, mas a sua forma original significa simplesmente o povo do céu. Os segredos escondidos aqui são assustadores. Quem eram os Anunnaki? E por que os exploradores que descobriram esse antigo segredo agora são dominados por uma sensação de medo? Fique ligado nesta aventura emocionante, porque vamos nos aprofundar na descoberta da tumba do último rei Anunnaki e em por que os seus descobridores estão tão assustados. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O épico do lendário rei de Uruk. As lendas do rei Gilgamesh, governante da antiga cidade de Uruk, nos transportam de volta a cerca de 2700 a.C., no coração da Mesopotâmia, um período conhecido pelos estudiosos como o período dinástico arcaico. Gilgamesh não era apenas um rei, mas também uma figura central em mitos e contos épicos. Seu reino, Uruk, era uma esplêndida cidade-estado localizada ao longo do rio Eufrates, onde hoje é o Iraque. Esta região, rica em história, ainda guarda muitos segredos a serem descobertos pelos arqueólogos. Uruk era uma metrópole movimentada, com mercados animados, magníficos templos e a formidável muralha de Uruk, que a lenda atribui ao próprio Gilgamesh. Esta muralha, adornada com intrincados desenhos geométricos, simboliza o imenso esforço e intenção por trás de sua construção. Uruk era mais do que apenas uma cidade. Era um farol de cultura, economia e ciência. Ela foi a primeira em muitas inovações da civilização humana, incluindo o desenvolvimento da escrita cuneiforme. Sob o comando de Gilgamesh, Uruk prosperou, se tornando um centro de devoção religiosa e progresso tecnológico. Gilgamesh era visto não apenas como um rei mortal, mas também como uma figura divina que garantiu a prosperidade e o bem-estar de seu povo. Ele supervisionava a administração da cidade, as cerimônias religiosas e as campanhas militares, solidificando o papel de destaque de Uruk na história antiga. No entanto, a linha que separa o homem da lenda permanece um mistério. Evidências arqueológicas, como a lista de reis sumérios e inscrições que contém o seu nome, sugerem que Gilgamesh foi de fato uma figura histórica. Mas a escassez de registros detalhados o envolvem em dúvidas, tornando difícil distinguir os fatos históricos dos mitos. Apesar desses desafios, as evidências que temos servem como um elo valioso entre a lenda e a realidade histórica, indicando que Gilgamesh pode ter sido mais do que apenas um personagem. A jornada pela história de Gilgamesh começa no século XIX, quando arqueólogos desenterraram fragmentos de seu épico nas ruínas da biblioteca de Nínive. Reorganizar essas antigas tábuas de argila foi como montar um quebra-cabeça, cada peça revelando mais um pedaço da emocionante narrativa de Gilgamesh. Enquanto algumas partes da história ficaram perdidas no tempo, o que foi recuperado permaneceu como um símbolo da criatividade e resiliência humana. Gilgamesh não era apenas um governante qualquer, ele era alguém extraordinário, com uma mistura de poder divino e essência humana. Sua força e bravura superavam as de pessoas comuns e até mesmo de heróis lendários. Suas façanhas ousadas, como sua batalha contra Humbaba, o guardião da floresta de cedros da mitologia mesopotâmica, demonstram sua coragem e desejo pela fama. O épico de Gilgamesh não é apenas um conto de aventura. Ele aborda temas humanos universais como a busca pela vitória, o desejo pela vida eterna e o poder da amizade. Ao longo de sua jornada, Gilgamesh encontra deuses imortais, revelando a complexa relação entre a humanidade e as divindades na antiga cultura mesopotâmica. Seu encontro com Utnapishtim, um personagem semelhante à figura bíblica de Noé, revela a autoridade de Deus sobre o destino humano, como visto na história do Grande Dilúvio.
Este encontro não é apenas sobre sobrevivência, é um momento crucial para Gilgamesh, mostrando como os deuses controlam a possibilidade da imortalidade e o destino da humanidade. As aventuras de Gilgamesh oferecem visões profundas de como os antigos mesopotâmicos viam o universo. Enkidu, seu fiel companheiro, foi especialmente criado por uma deusa para equilibrar a natureza impulsiva de Gilgamesh, destacando a intervenção divina nos assuntos humanos. Mitos antigos e mistérios cósmicos. No cativante mundo da antiga Mesopotâmia, encontramos os Anunnaki, divindades centrais na mitologia suméria e acadiana. Segundo os rumores, os Anunnaki eram alienígenas avançados de um planeta distante chamado Nibiru. Na mitologia suméria e babilônica, o nome Nibiru tem um significado profundo. Não é apenas uma palavra. Ele encapsula a estranha essência das estrelas e serve como uma ponte para as crenças divinas e a sabedoria celestial das antigas civilizações mesopotâmicas. Quando refletimos sobre a cultura sumeriana, estamos olhando para um mundo onde o conhecimento é redescoberto e reimaginado. Mas apesar de nossos avanços modernos, há algo nela que estimula nossa humildade. A ideia de que podemos não estar tão distantes de nossos antigos ancestrais como gostaríamos de acreditar. No cerne da lenda de Nibiru está sua associação com o deus Marduk, uma divindade central na teologia babilônica. Marduk representa uma convergência de poder, divindade e ordem cósmica, enfatizando a profunda importância de Nibiru nas narrativas religiosas e seu papel nos antigos sistemas astronômicos e de calendário. Os babilônios acreditavam que Nibiru era um astro muito importante. Eles o viam como o ponto mais alto no céu durante o verão, marcando um momento especial chamado solstício de verão. Isso não foi apenas aleatório, mas uma grande parte de como eles planejavam seus calendários, afetando quando plantavam e realizavam eventos religiosos. Por isso, para os antigos astrônomos, rastrear o caminho celestial de Nibiru e seu alinhamento com constelações específicas era fundamental. Suas observações meticulosas de Nibiru guiavam o planejamento agrícola, determinavam as datas de rituais religiosos e permitiam fazer interpretações dos presságios celestiais. Atravessando civilizações, o mito de Nibiru encontra paralelos na tradição grega. Particularmente com o corpo celeste Phaeton, a figura radiante associada com o deus do sol, Hélio, que acreditava se dirigir uma carruagem que puxava o sol pelos céus. Como o significado de Nibiru para os mesopotâmios, o mito de Phaeton ressalta a profunda influência que os corpos celestes tiveram na formação das percepções antigas do tempo e do espaço. Ambas as narrativas refletem o fascínio duradouro da humanidade pelo cosmos e seu profundo impacto na existência terrestre. Em 1976, o renomado autor Zecharia Sitchin lançou seu livro O 12º Planeta, que gerou uma onda de fascinação e polêmica. Sitchin combinou contos antigos, astronomia e a ideia de alienígenas em uma história que é ao mesmo tempo cativante e controversa. Ele introduziu o conceito de Nibiru, um planeta misterioso, com uma órbita estranha, que vai muito além de Netuno a cada 3.600 anos. Mas de onde veio essa ideia extraordinária? Sitchin aponta para antigos escritos sumérios, que ele acreditava descreverem este 12º planeta em nosso sistema solar, em uma contagem que inclui o Sol e a Lua. Central para a teoria de Sitchin são os Anunnaki, uma raça avançada vinda de Nibiru que, segundo ele, visitou a Terra há cerca de 400 mil anos atrás. A ideia de Sitchin da órbita de 3.600 anos de Nibiru vem de sua interpretação da matemática suméria e de sua ideia de um ano longo. Embora a ciência convencional não tenha encontrado provas sólidas da existência de Nibiru ou seu impacto na Terra, o conceito capturou muitas imaginações. Alguns até conectam Nibiru com as extinções em massa passadas, sugerindo que sua atração gravitacional pode ter lançado detritos espaciais em direção à Terra, causando eventos cataclísmicos. O trabalho de Sitchin faz comparações com as teorias de Immanuel Velikovsky, particularmente de seu livro Mundos em Colisão. Como Sitchin, Velikovsky voltou-se para textos antigos, vendo-os como registros de eventos cósmicos catastróficos que teriam remodelado a história humana e seus mitos. No entanto, Velikovsky se concentrou em eventos mais próximos da Terra, enquanto Sitchin expandiu a história para incluir um elemento extraterrestre com os Anunnaki e seu distante planeta, Nibiru. Ambas as teorias, embora amplamente rejeitadas pela ciência convencional, oferecem um vislumbre cativante da ideia de que os mitos antigos podem conter mais verdades sobre o universo e nossas origens do que pensamos normalmente. É como olhar para duas peças de um quebra-cabeça. De um lado, temos a mitologia, e do outro, temos pistas científicas de como a Terra foi impactada.
Quando a contagem regressiva para dezembro de 2012 se esgotava no calendário maia de contagem longa, o mundo ferveu com especulações e previsões apocalípticas. No centro do frenesi estava Nibiru, um planeta misterioso que alguns acreditam estar se aproximando da Terra. Esta mistura de profecias antigas, teorias da conspiração modernas e hipóteses astronômicas fizeram com que as pessoas em todos os lugares ponderassem se a humanidade estava prestes a enfrentar sua destruição. O conceito era que Nibiru, invisível aos astrônomos, mas supostamente detectado por alguns indivíduos escolhidos, colidiria com a Terra ou passaria perto o suficiente para causar um caos através de sua força gravitacional. A NASA, surpreendentemente entrando na discussão, respondeu duramente a essas teorias apocalípticas. A agência espacial afirmou de maneira enfática que não havia nenhuma evidência científica de Nibiru ou qualquer outra ameaça celestial próxima. Para a NASA, se um planeta estivesse de fato vindo em nossa direção, ele teria sido notado por numerosos observadores que examinam os céus, tanto profissionais como amadores. E apesar de extensas varreduras do céu, como aquelas conduzidas pelo telescópio espacial de infravermelho WISE, nenhum vestígio do mítico Nibiru foi encontrado. Antigos alienígenas da Mesopotâmia. A teoria do ouro. Anunnaki sugere que esses seres extraterrestres vieram à Terra para extrair ouro para recuperar a atmosfera de seu planeta. A teoria propõe que eles precisavam de ouro para proteger a atmosfera de Nibiru, um conceito apoiado por obras de arte antigas que alguns interpretam como representando tecnologia avançada e viajantes espaciais, possivelmente dos Anunnaki. Essas interpretações sugerem uma influência global desses seres que seria evidente em várias culturas por todo o mundo. Apesar do ceticismo, a teoria do ouro Anunnaki e as histórias de Nibiru convenceram muitas pessoas, refletindo nosso profundo fascínio pelo espaço e pelos mistérios além do nosso mundo conhecido. Sejam elas vistas como mitos antigos ou como mera especulação, essas histórias nos desafiam a pensar sobre as vastas regiões desconhecidas do universo que habitamos. Os Anunnaki, dos mitos sumérios, permanecem no centro de algumas das teorias mais intrigantes sobre o nosso passado. Misturando a tradição antiga com a curiosidade moderna, essas teorias propõem que os Anunnaki não eram apenas deuses, mas visitantes extraterrestres que influenciaram significativamente a história humana. Examinando a antiga Suméria, com sua arquitetura sofisticada, seus sistemas de escrita, matemática e astronomia, alguns acreditam que esses avanços repentinos podem ter se originado de algum lugar fora da Terra. A ideia mais convincente é a de que os Anunnaki aprimoraram os humanos da época integrando neles seu próprio DNA alienígena, o que potencialmente explicaria o rápido aumento na inteligência e capacidades humanas. Os defensores desta teoria destacam artefatos como a lista de reis sumérios e o conhecimento astronômico avançado como evidências dessa influência alienígena. Além disso, a arte suméria, que muitas vezes retrata os Anunnaki como maiores do que os tamanhos naturais, e às vezes, como figuras não humanas, alimenta o argumento de que esses seres eram entidades reais e não meros personagens mitológicos. Hoje, os Anunnaki continuam a inspirar livros, filmes e numerosos debates, mantendo viva a busca pela compreensão de nossas origens e de como nossas culturas se desenvolveram. Sejam seres míticos ou figuras históricas, os Anunnaki abrem novas perspectivas sobre a história antiga. A busca por vestígios de sua presença nos leva a locais históricos que podem conter pistas de suas interações com os primeiros humanos. A Suméria Antiga, em particular, se destaca com seus mapas estelares e templos enormes, como os zigurates, provocando debates sobre se estes feitos foram auxiliados por seres extraterrestres. Esta busca se estende além da Mesopotâmia, com outros marcos antigos ao redor do mundo também sendo examinados em busca de sinais de envolvimento dos Anunnaki. A narrativa dos Anunnaki se encaixa na teoria mais ampla dos antigos astronautas, que sugere que alienígenas visitaram a Terra há muito tempo atrás e moldaram a civilização humana. Esta perspectiva vê as histórias, arte e textos sagrados da antiguidade não como mera fantasia, mas como registros de encontros reais com alienígenas. Os proponentes desta teoria muitas vezes baseiam suas afirmações em interpretações de textos e artefatos antigos. No entanto, os críticos alertam que tais interpretações podem ignorar o verdadeiro significado cultural e mitológico, alertando contra a aplicação de teorias alienígenas modernas a experiências humanas antigas. Os defensores da teoria dos antigos astronautas argumentam que a história e a arqueologia tradicionais não podem explicar completamente alguns dos intrigantes artefatos e histórias dos tempos antigos. Esta ideia intrigante tem permeado a cultura popular,
aparecendo em filmes, programas de TV e livros, cativando um público amplo e nos levando a reconsiderar nossas origens. Esse grande interesse destaca nossa curiosidade coletiva sobre nossas origens e as possíveis conexões com seres ou lugares de outro mundo. A história dos Anunnaki e a teoria dos antigos astronautas oferece uma nova perspectiva sobre nossa história. Quer você veja esses relatos como meros mitos ou eventos reais em potencial, eles acrescentam um elemento de mistério à nossa história humana e desafiam nossa compreensão do passado, revelando o mistério. De acordo com a mitologia suméria, os Anunnaki eram descendentes do deus do céu, Anu, e da deusa da terra, Ki, com divindades proeminentes como Enki e Inanna, desempenhando papéis cruciais. Esses deuses serviram como intermediários entre o céu e a terra, supostamente ajudando a estabelecer a civilização humana. Os sumérios alegam que Eridu foi a primeira cidade criada pelos Anunnaki na Terra. Como uma das cidades mais antigas do mundo, Eridu se tornou um centro para os primeiros desenvolvimentos urbanos, como a escrita e a política. No entanto, uma questão significativa permanece. Essas histórias dos Anunnaki são simplesmente mitos antigos concebidos para explicar fenômenos naturais e eventos históricos, ou poderiam ser relatos autênticos dos encontros dos primeiros humanos com seres de outro mundo, contados através do único meio que conheciam, os mitos e lendas. O conceito dos Anunnaki se estende muito além da Suméria. Várias culturas antigas em todo o mundo têm histórias semelhantes de deuses do céu interagindo com os humanos. Por exemplo, no Antigo Egito, deuses como Tote, que concederam a escrita e o conhecimento à humanidade, têm uma semelhança com os Anunnaki. Na vizinha mitologia acadiana, havia os Igigi, que compartilham semelhanças com os Anunnaki. Do outro lado do oceano, na Mesoamérica, os maias falavam de Kukulkan, ou Quetzalcóatl para os astecas, uma divindade que lhes forneceu conhecimento. Na Índia, os Vedas mencionam os Devas, seres divinos que se misturaram com os humanos, ecoando a narrativa Anunnaki. Os mitos gregos também falam de deuses se misturando com humanos, produzindo heróis e semideuses, de maneira similar aos contos sumérios. Essas histórias surpreendentemente semelhantes, vindas de várias culturas e épocas, nos fazem refletir. Seriam esses paralelos meras coincidências, vindas de uma necessidade humana comum de personificar a natureza e a vida? Ou será que eles sugerem uma história compartilhada, influenciada por visitantes extraterrestres, que teria ficado entrelaçada no passado da humanidade? À medida que nos aprofundamos, nos aventuramos em um reino onde os mitos, a história antiga e a possibilidade de encontros alienígenas se entrelaçam, explorando as fronteiras entre o que sabemos e o que ainda temos que descobrir. A noção de que seres vindos de estrelas distantes desempenharam um papel na formação das sociedades humanas é ao mesmo tempo curiosa e presente em várias culturas por todo o mundo. Desde o folclore chinês, com os dragões, até a mitologia nórdica, com seus deuses, e até mesmo nos contos de divindades romanas, encontramos histórias de poderosos visitantes celestiais. Surge então a pergunta: por que narrativas semelhantes de encontros com seres extraterrestres aparecem em diversas culturas ao redor do mundo? Uma explicação, proposta pelo psiquiatra e psicanalista suíço Carl Jung, sugere que essas histórias estão enraizadas em nossa consciência coletiva, refletindo nossos medos e dúvidas compartilhados sobre nossa existência no cosmos. Outra perspectiva, defendida pelo autor pseudocientífico Erich von Däniken, propõe que estes não são meros mitos, mas encontros reais entre os primeiros humanos e alienígenas, que teriam sido percebidos como deuses devido à sua superioridade tecnológica. Este mito universal pode indicar um compartilhamento intercultural de narrativas entre continentes, ou a relevância duradoura desses temas ao longo da história humana, resultando na criação de histórias semelhantes em sociedades distantes. Por outro lado, alguns estudiosos argumentam que esses mitos se originaram das primeiras tentativas de interpretar fenômenos celestiais, com planetas e eventos cósmicos sendo personificados como deuses nesses contos antigos. No entanto, talvez a noção mais intrigante ecoada nos textos sumérios seja a de que esses seres celestiais transmitiram diretamente conhecimentos e habilidades cruciais para a humanidade, como a agricultura, a construção e a escrita. Agora, vamos nos aprofundar na fronteira sutil entre lendas antigas e realidades históricas. Essas histórias estão cheias de intriga e mistério, nos levando a examiná-las com cuidado e rigor científico. Examinando tanto sua base factual como seu significado simbólico, voltaremos nossa atenção para os textos sumérios, onde encontramos escritos antigos que apresentam desafios de tradução e interpretação. Enquanto alguns, como Sitchin,
interpretam esses textos como evidência de seres extraterrestres conhecidos como os Anunnaki, muitos especialistas afirmam que tais interpretações podem ser excessivamente literais e especulativas. No domínio da arqueologia, encontramos antigas estruturas e obras de arte inspiradoras, que alguns atribuem à intervenção extraterrestre. No entanto, o consenso predominante entre os arqueólogos é que essas conquistas são, na verdade, demonstrações da capacidade e engenhosidade humanas. A prevalência de mitos semelhantes em diversas culturas pode não indicar necessariamente encontros com alienígenas, mas pode, em vez disso, apenas refletir experiências e crenças compartilhadas. No entanto, se considerarmos a possibilidade de que os Anunnaki realmente influenciaram as primeiras sociedades humanas, como sugerido pelos relatos sumérios, isso poderia fornecer uma explicação para o rápido avanço da civilização, particularmente na Mesopotâmia. Além disso, a existência de características arquitetônicas e ideológicas semelhantes em regiões geograficamente distantes, como as pirâmides do Egito e da Mesoamérica, levanta questões intrigantes sobre potenciais conexões entre culturas antigas facilitadas por visitantes celestiais. Na contemplação desses mistérios, somos confrontados com a velha questão: estamos sozinhos no universo ou sempre fizemos parte de uma escala cósmica muito maior? No coração do deserto, sob camadas de areia e tempo, fica a tumba esquecida do último rei Anunnaki. Conforme arqueólogos desenterraram a antiga câmara, a empolgação se misturava com apreensão. A inscrição na entrada da tumba dizia: "Aqui jaz o poderoso líder dos Anunnaki." Com cautela e ansiedade, eles se aventuraram dentro da tumba, suas tochas tremeluzindo contra a escuridão. O ar estava denso com o peso dos séculos, e um mau presságio se espalhou entre a equipe. Quando eles se aproximaram do sarcófago, eles notaram algo perturbador. Os olhos do rei estavam brilhando em um tom sinistro de vermelho. Apesar do medo, eles seguiram em frente, movidos pela emoção da descoberta. Com as mãos trêmulas, eles abriram a tampa, revelando os restos mumificados do antigo governante, seu traje real e joias ornamentadas de uma era passada de esplendor e poder. Mas quando olhavam para seu rosto, congelado no sono eterno, um arrepio percorreu suas espinhas. Os olhos, antes cheios de sabedoria e autoridade, agora queimavam com uma intensidade sobrenatural. "Isso é inédito", sussurrou um dos cientistas, as palavras quase inaudíveis por entre o som de seus corações acelerados. Enquanto documentavam apressadamente suas descobertas, uma sensação de desconforto pairava no ar. A descoberta do último rei Anunnaki os encheu de admiração, mas também despertou um medo instintivo no fundo de suas almas. Naquele momento, eles perceberam que era melhor deixar alguns mistérios intactos. No entanto, já estava feito e as notícias já haviam sido compartilhadas por toda parte. Os cientistas descobriram o último rei Anunnaki dentro de uma tumba e agora eles estão assustados. O legado duradouro da Mesopotâmia. Vamos explorar a fascinante história do Império Babilônico e suas profundas conexões com os Anunnaki, os poderosos deuses reverenciados na antiga Mesopotâmia, onde Gilgamesh governou como rei. Os babilônios eram uma famosa civilização antiga, conhecida por suas estruturas colossais, conhecimento avançado e influente sistema jurídico. Sua sociedade foi profundamente influenciada por suas crenças nos Anunnaki, que eles consideravam essenciais para governar os fenômenos naturais e o destino humano. A ascensão do Império Babilônico começou no início do segundo milênio antes de Cristo, em meio à paisagem tumultuada da Mesopotâmia. A cidade da Babilônia, inicialmente estabelecida pelo rei Samuabum, floresceu sob o governo do rei Hammurabi, reinando de aproximadamente 1972 a 1750 a.C. O governo de Hammurabi marcou um período de expansão por meio de alianças diplomáticas, casamentos estratégicos e conquistas militares, incluindo a anexação da cidade-estado de Larsa e territórios vizinhos. Ele também implementou reformas fundamentais para melhorar a organização do seu império e melhorar a vida dos seus habitantes, como a construção de sistemas de irrigação para reforçar a agricultura e o estabelecimento de um governo centralizado. O legado mais duradouro de Hammurabi é, sem dúvida, o Código de Hammurabi, um dos primeiros códigos legais conhecidos. Este conjunto abrangente de leis forneceu regras que regiam vários aspectos da vida babilônica, incluindo o comércio, assuntos familiares e justiça criminal, oferecendo informações valiosas sobre a sociedade e o governo da antiga Babilônia. Após a era de Hammurabi, o Império Babilônico continuou a prosperar, deixando uma marca inesquecível na história através de suas maravilhas arquitetônicas, como a renomada Porta de Estar e os míticos Jardins Suspensos, incluídos entre as 7 maravilhas do mundo antigo.
Os babilônios também fizeram avanços significativos na astronomia, com métodos pioneiros de cronometragem e medições angulares com seu sofisticado sistema numérico de base 60, que atribuíram aos Anunnaki. Suas realizações literárias incluem o Épico de Gilgamesh, uma das primeiras obras literárias conhecidas, e o estabelecimento de extensas bibliotecas. Além disso, os babilônios fizeram contribuições notáveis para a medicina e emergiram como intermediários comerciais essenciais devido à sua localização estratégica ao longo do rio Eufrates. Sua sociedade promoveu uma cultura de inovação e criatividade, deixando um legado duradouro que continua a moldar a ciência, a arte e a cultura modernas. No entanto, o Império Babilônico enfrentou desafios em seus últimos anos, caracterizados por uma liderança fraca, conflitos internos e ameaças externas. Após a morte do rei Nabucodonosor II em 562 a.C., o declínio do império acelerou. Prejudicado por dificuldades econômicas resultantes de dificuldades na agricultura e comércio em queda, o Império Persa, sob a liderança de Ciro, o Grande, emergiu como um adversário formidável, por fim conquistando a Babilônia em 539 a.C. Devido às suas vulnerabilidades internas e defesas fragilizadas, o governo benevolente de Ciro, o Grande, abriu uma nova era para a Babilônia, com ela se tornando uma parte integrante do Império Persa. Posteriormente, a conquista por Alexandre, o Grande, em 321 a.C., anunciou o início do período helenístico na Mesopotâmia, marcando o culminar da história ilustre e tumultuada da Babilônia. Após o declínio do Império Babilônico, a região ficou sob o domínio do Império Seleucida, que marcou o desaparecimento gradual da cultura babilônica. Posteriormente, os impérios Parta e Sassânida emergiram como potências dominantes, inaugurando novas influências culturais e religiosas, que gradualmente suplantaram a identidade babilônica, até então semelhante a seus vizinhos na Mesopotâmia. Os babilônios reverenciavam múltiplas divindades, incluindo os Anunnaki, cuja adoração e mitologia deixaram uma forte marca nas culturas subsequentes, evidente nas obras de arte sobreviventes, projetos arquitetônicos e textos religiosos. Os Anunnaki aparecem com destaque na mitologia babilônica, estando em várias histórias que recontam a criação da humanidade e retratando o exercício de controle dos deuses sobre o mundo natural. Essas narrativas, exemplificadas pelo Épico de Gilgamesh, exerceram uma profunda influência nas civilizações posteriores e continuam a ressoar nos tempos atuais. Na arte babilônica, os Anunnaki foram representados de diversas formas, ressaltando seu significado na sociedade babilônica e nos seus sistemas de crenças. No discurso moderno, os Anunnaki desencadearam uma infinidade de teorias que vão desde interpretações deles como antigos astronautas até símbolos de fenômenos naturais ou características humanas. Essas interpretações demonstram o fascínio duradouro tanto pelos Anunnaki quanto pela cultura babilônica entre o público contemporâneo. Da mesma forma, os assírios, outra civilização influente na Mesopotâmia, também reverenciavam os Anunnaki, cuja presença permeou vários aspectos da sociedade assíria, incluindo sua política, expressão artística e tradições literárias. O Império Assírio centrou-se em torno da cidade de Assur, perto do rio Tigre, no atual norte do Iraque, e floresceu como um centro comercial fundamental devido à sua localização estratégica. No século XIV a.C., sob a liderança do rei Assurbanipal, primeiro os assírios recuperaram sua independência e iniciaram o Médio Império Assírio, embarcando em um período de extensa expansão territorial por meio de conquistas militares, moldando assim seu legado como guerreiros formidáveis e administradores qualificados. O império floresceu sob governantes como Adad-nirari I e Tiglat-Pileser I, que centralizaram o governo e expandiram a infraestrutura do império, reforçando seu controle e expansão territorial. O domínio assírio atingiu seu auge durante o período neo-assírio, começando por volta do século 10 anos antes de Cristo. Monarcas renomados, como Assur-Nazir-Pal II e Senaqueribe, realizaram campanhas de expansão que estenderam o domínio do império sobre uma vasta região do Oriente Médio. Os assírios conquistaram uma reputação por sua formidável habilidade militar e táticas implacáveis na subjugação de territórios, permitindo-lhes acumular riqueza e manter a supremacia. Distinguidos por suas táticas militares avançadas, os assírios empunhavam armamento de ferro superior, superando seus adversários que dependiam de armas de bronze. Sua proficiência em sitiar cidades fortificadas, empregando torres de cerco e arietes, enfatizava a sua superioridade militar. Além disso, seu exército permanente garantiu uma resposta rápida às ameaças, facilitando um domínio eficaz sobre o seu vasto território.
O exército assírio emergiu como uma força formidável no Antigo Oriente Médio, causando medo nos corações dos seus inimigos com a sua formidável cavalaria e carros de guerra qualificados. Além de seu poderio militar, os assírios desenvolveram sistemas logísticos robustos, incluindo estradas bem construídas e depósitos de alimentos estrategicamente posicionados para sustentar seus exércitos durante campanhas prolongadas. Seus soldados passavam por treinamentos rigorosos e permaneciam firmemente leais, fazendo deles adversários formidáveis no campo de batalha. Contudo, as ambições expansionistas do Império e sua dependência das forças armadas também podem ter criado problemas. À medida que o Império se expandia, manter o controle sobre territórios distantes tornava-se cada vez mais difícil, levando a revoltas frequentes que exigiam recursos significativos para controlar. O papel dos Anunnaki nas civilizações antigas. Os assírios foram profundamente influenciados pela sua religião, particularmente pela sua crença nos Anunnaki, os deuses da antiga mitologia mesopotâmica. Os Anunnaki desempenharam um papel central na cultura assíria, influenciando suas religiões, arte e narrativas. Esses deuses, considerados os criadores dos humanos e da natureza, tiveram um impacto profundo nas práticas religiosas assírias. Divindades como Enlil e Anu foram particularmente significativas, formando o núcleo do culto assírio. Os reis assírios muitas vezes afirmavam que foram escolhidos pelos Anunnaki, o que justificava seu governo e as campanhas militares. A arte desse período frequentemente retrata reis recebendo bênçãos dos Anunnaki, enfatizando que sua autoridade era divinamente ordenada. A imagem dos Anunnaki era muito difundida na arte assíria, muitas vezes mostrando deuses ao lado de reis. Um símbolo proeminente era o disco alado, representando o deus Sol, Samas, que simbolizava a proteção divina e era um elemento recorrente nas obras de arte. Os Anunnaki também desempenharam um papel significativo nos mitos e histórias assírias, que foram herdadas das civilizações sumérias e acadianas mais antigas. Os assírios valorizavam esses mitos, incorporando-os em sua própria literatura e herança cultural. Estudando os assírios, podemos ver o quão profundamente eles estavam conectados aos deuses Anunnaki. Essa crença no apoio divino foi uma força motriz por trás das conquistas de seu império, mas também contribuiu para sua queda quando enfrentaram numerosos desafios. Quando os acadianos dominaram os sumérios, eles preservaram as histórias religiosas sumérias, incluindo aquelas sobre os deuses Anunnaki, que eram considerados essenciais para vários aspectos da vida, como fertilidade e justiça. Esses deuses eram figuras centrais nas orações e histórias dos acadianos e dos primeiros sumérios. Os Anunnaki mais importantes incluíam Anu, o deus do céu, Enlil, o deus do vento e do poder, Enki, o deus da água e da sabedoria, e Nana, a deusa do amor e da guerra. O sucesso do Império Acadiano deveu-se em grande parte à sua capacidade de unir diferentes grupos sob o mesmo governo. Sargão, o líder acadiano, usou uma combinação de fortes táticas militares, negociações inteligentes e planejamento cuidadoso para reunir as cidades sumérias. Seu império era notável por sua capacidade de misturar os melhores elementos das culturas que absorveu. Por exemplo, os acadianos adotaram o sistema de escrita cuneiforme sumério, que os ajudou a administrar seu império com eficiência e a preservar a cultura suméria. Sargão empregou força e diplomacia em suas conquistas. Ele permitiu que cidades derrotadas mantivessem seus líderes locais, desde que jurassem lealdade a ele, o que reduziu a probabilidade de revoltas e facilitou a transição para estas cidades. À medida que o império expandia, o comércio floresceu, trazendo riqueza e novas ideias. Os acadianos estabeleceram um sistema administrativo abrangente para gerir o seu vasto território, nomeando governadores para garantir um governo estável. Estas práticas serviram para os futuros impérios como modelos de como governar regiões grandes e diversas de maneira eficaz. A influência dos Anunnaki e as inovações administrativas dos acadianos deixaram um legado duradouro, moldando as paisagens religiosas e políticas da Mesopotâmia durante os séculos seguintes. O que você acha do Épico de Gilgamesh? Conte-nos a sua opinião nos comentários abaixo.